você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Aproveitar que a Nelita, pedir para a Nelita só acender a luz aqui, por favor. A gente vai falar de luz, e luz é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Marcos capítulo 4. E as crianças que estão aqui, que receberam material, a primeira coisa para vocês fazerem aí é vocês colocarem o nome de vocês, o dia de hoje, quem que está pregando hoje. Tem uma pergunta aí perguntando como que você está se sentindo, você está feliz, está triste, está preocupado, está cansado, escreva aí. E aí bem grande tem o título da pregação que você precisa completar. Eu vou dar uma dica para vocês, o título está aqui atrás, o rei que se revela. Beleza? Faço isso por enquanto e a gente já volta a conversar. Marcos capítulo 4, do 21 até o 25. E se você puder, eu convido você a ficar em pé neste momento para a gente ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, do 21 ao 25. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça atentamente. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que apesar das minhas debilidades, das minhas dificuldades, que a tua palavra, Senhor, alcance o coração do teu povo e que saiamos daqui, Deus, iluminados, não pela luz própria que não temos, mas pela luz do Senhor que brilha no nosso coração. Que a tua glória se manifeste aqui nessa noite, para que saiamos daqui, Deus, como luzeiros, como a tua própria palavra ensina, que a gente seja luz em meio ao mundo em escuridão. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos e queridas, todos nós que estamos aqui, tenho certeza, já tivemos a experiência de ficar no escuro, ou não? Quem aqui já não faltou energia em casa e ficou sem energia, sem luz? E quando a luz acaba, as crianças que estão aqui, né, principalmente as crianças, né, que às vezes ficam com medo, logo a gente corre atrás de uma lanterna ou de uma vela. Quando a gente está no escuro, nessa situação, a gente não consegue enxergar as coisas claramente. A gente vai apalpando as coisas, a gente vai se arrastando, se movendo lentamente para não bater em nada. E quando criança, talvez algumas crianças que estão aqui, a gente já teve até medo do escuro. Não é assim? Tenho certeza que algumas crianças tiveram até uma fase que precisaram ficar com a luz acesa, medo de dormir no escuro. E quando a gente reflete sobre a luz, sobre a lamparina, sobre a lâmpada, a gente percebe que a luz é muito necessária para a nossa vida. Tenho certeza quem aqui, né? Imagina você chegar em casa numa noite fria e só ter água gelada. Não é? Não faz falta. Ou as irmãs que estão aqui, imagine como seria a sua casa, as suas tarefas diárias sem energia elétrica. Não seria um caos? As crianças que estão aqui, a nossa vida não seria difícil sem energia, sem luz elétrica. E quando a gente olha para essa realidade da nossa vida, e até foi um tema, alguns dias atrás, quem acompanhou, a gente estava vivendo ainda
uma crise energética no Brasil, alguns dizendo que talvez a gente ficaria no escuro, e a gente percebe de como a luz é necessária, de como a energia é necessária para a nossa vida. Sem ela, a gente não enxerga as coisas claramente. Quando a gente olha, queridos, no texto dessa noite, Cristo Jesus fala que Ele é a luz, que revela a sua vida, que revela a sua identidade, tal como a luz. Nas palavras de Jesus, Ele é como uma lâmpada, é como uma lamparina, que deve ser colocado no lugar certo para iluminar bem todas as coisas. O próprio Cristo se identificou como a luz do mundo, e aquele que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Nessa noite, queridos, do que a gente vai ouvir aqui, o ponto central, o resumo do sermão, é que Jesus é o Rei que se revela, trazendo luz, clareza e vida. As crianças que estão aí, tem um quadradinho ali em cima, qual que é o resumo do sermão? E você e os irmãos que estão aqui vão gravar no coração, e as crianças aí nessa folhinha, Jesus é o Rei que se revela, trazendo luz, clareza e vida. Coloquem lá dentro desse quadradinho aí. Jesus é esse Rei que traz luz às nossas vidas. Nós que estávamos em escuridão, nós que não tínhamos a vida de Deus em Jesus, a gente recebe a luz que ilumina todas as coisas. Amém? Olha aí para o texto e veja comigo a primeira verdade. Jesus é o Rei que é a própria luz. Olha o versículo 21. Jesus é a própria luz. Ele diz: será que alguém traz uma lâmpada para que seja colocado debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não coloca em um lugar que ilumine bem? Quando a gente pensa sobre isso, a primeira verdade que salta os nossos olhos e que Jesus está chamando a nossa atenção é que ninguém faria isso. Quem que compra uma lâmpada ou que pega uma lamparina e coloca debaixo da cama ou debaixo de um cesto para iluminar o ambiente? Da mesma maneira que os irmãos lembram na semana passada que Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes, aqui Jesus está falando para os seus ouvintes algo lógico. Ninguém compra uma lâmpada, ninguém pega uma lamparina, ninguém pega uma lanterna e coloca num lugar aonde não vai ter efeito, aonde não vai iluminar o ambiente. Jesus está dizendo que ele é a luz e, como luz, ele deve estar no lugar onde ilumina bem todas as coisas. Jesus confronta os seus ouvintes para algo lógico e ele diz que é essa luz, a luz que ilumina todas as coisas. E se Jesus está dizendo que ele é a luz, Jesus está falando algo negativo que estava acontecendo naquele ambiente. Se Jesus é a luz que deve ser colocada num lugar onde todas as coisas são bem iluminadas, Jesus lembra os seus ouvintes que longe de Jesus eles estão em escuridão, que longe de Jesus eles estão em trevas. E não é assim que o Evangelho nos ensina. O Evangelho diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Com isso, crianças que estão aqui, os irmãos que estão aqui, Jesus está falando de algo super importante que nós devemos guardar no nosso coração. Jesus vem não como algo adicional, mas Jesus vem como algo que realmente ilumina todas as coisas, porque foi o próprio Jesus que revelou o Pai e ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E se Jesus faz essa declaração, Jesus estava mostrando que os homens nascem em trevas. E o pior dessa condição, queridos irmãos e irmãs, é que homens e mulheres nascem em trevas e não percebem. Quando Jesus diz que ele é a luz que ilumina todas as coisas, quando Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, Jesus estava falando da realidade de que os homens mortos em seus delitos e pecados rejeitam a luz e não querem se aproximar da luz, porque amam mais as trevas do que a luz. Quem que gosta do escuro aí? Levanta a mão quem gosta do escuro. Escuro é bom quando a gente quer dormir, não é?
não é? Quem que gosta do escuro? Gosta do escuro? Para dormir, né? Mas tirando isso, a escuridão, queridos irmãos e irmãs, na Bíblia é sempre retratada como ignorância, como morte, como uma vida cega diante daquilo que Deus tem a nos oferecer. E a primeira coisa que Jesus ensina aqui é que Ele é essa luz que vem para iluminar todas as coisas. Jesus é a luz que veio ao mundo e que não deve ser escondido, que não deve ficar no lugar aonde ele não veio, para realmente fazer aquilo que somente Jesus pode fazer. Jesus é a luz necessária para mim e para a sua vida. Jesus é a luz que ilumina todas as coisas. Jesus é aquele, queridos irmãos e irmãs, que nos mostra que quem o segue, quem está perto dele, enxerga todas as coisas claramente. Quem nunca entrou num ambiente, não é escuro, que você não sabia se localizar direito? E quando o ambiente é iluminado, você começa a enxergar cada coisa no seu devido lugar. Jesus é a luz que ilumina todas as coisas. Jesus é aquele que ilumina bem a nossa vida e a realidade do mundo. E eu pergunto para vocês que estão aqui, a gente tem caminhado perto dessa luz? A gente tem, queridos irmãos e irmãs, enxergado a nossa vida, a nossa realidade através de Cristo Jesus? Ou nós estamos, como muitos estão fazendo, inutilmente, tentando apagar essa luz? Essa luz que é o próprio Cristo Jesus tem sido tentado, homens, apagar essa luz há muito tempo, mas a palavra do Senhor diz que a luz de Jesus vai brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais, porque Ele é o sol da justiça. E eu pergunto para você, a gente tem caminhado em trevas ou a gente tem caminhado em luz? A gente tem seguido Cristo Jesus como a luz que ilumina todas as coisas, ou a gente, quando se confronta com o próprio pecado, que o próprio Jesus também mostra no nosso coração, a gente sai correndo e apaga a luz? Há algo positivo em Jesus ser luz. Nós somos guiados, somos conduzidos, não vamos ficar confusos na nossa caminhada. Mas Jesus é a luz que também mostra o que está no nosso coração que precisa de transformação. Jesus é a luz que mostra para mim e para você e nos confronta com a feiura do nosso pecado, que precisa de cura e de salvação. E eu pergunto para você, Jesus é essa luz que tem conduzido a sua vida? Porque Ele é a luz do mundo. As crianças, tem um quadrado grande aí na folha de vocês. Nesse primeiro quadrado eu quero que vocês desenhem algo que precisa de luz. Presta atenção. Se faltasse luz, acabasse luz no mundo, o que mais você ia sentir falta? Desenha aí. Imagina o que vai aparecer aí. Mas pense aí, seja sincero. O que se acabasse energia e você, puxa vida, eu não vou poder usar isso. Desenha nesse quadrado maior esse desenho aí. Queridos, a segunda verdade. Jesus é a luz, mas Jesus também é o Rei que traz luz a todas as coisas. Olha o versículo 22, o que diz: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. E Jesus declara novamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente olha para esse versículo, a gente vê que Jesus usa uma linguagem estranha. Jesus faz uso de uma linguagem, olha só os termos que ele usa: oculto, manifesto, escondido, revelado. E novamente Jesus afirma: quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção no que eu estou falando. O que Jesus está dizendo aqui é que algo que estava oculto precisava ser manifesto. Havia algo que estava escondido e precisava ser revelado. E o que estava oculto, o que estava escondido, que precisava ser revelado, que precisava ser manifesto. E quando nós olhamos para esse texto, apesar de às vezes usarmos esse texto para falar sobre ações pecaminosas feitas às escuras que sempre virão à tona,
que é biblicamente verdadeiro. O que Jesus está falando com isso era algo positivo, porque na verdade Jesus estava falando sobre ele mesmo e a sua missão. Jesus estava falando que ele é o rei que traz luz a todas as coisas. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, agora está sendo manifesto. Aquilo que os profetas antigamente ficavam ali tentando imaginar e decifrar, os enigmas de Deus, agora se tornam realidade em Cristo Jesus. Eu fico imaginando Abraão, pense em Moisés, pense em Davi, e esses homens e essas mulheres ficavam tentando imaginar como que Deus salvaria o seu povo, como que Deus destruiria o poder do mal, como que Deus nos levaria novamente para o jardim do Éden. E o que Jesus está dizendo aqui é que ele é aquilo que Deus revelou, que ele é aquilo que Deus manifestou. E quando a gente pensa, queridos, nos textos proféticos que falavam sobre a vida de Jesus, por exemplo, até aquela música que a gente canta, Isaías 9, não é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. De quem que esse texto está falando? De quem? De Jesus. Mas quando Isaías recebeu essa profecia, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam o que ia ser revelado. Eles não sabiam como Deus, de fato, iria resolver o problema do pecado. Eles não sabiam como que Deus salvaria o seu povo. Nós que estamos desse lado da história agora vemos claramente. Quando Zacarias profetiza que o rei entra em Jerusalém montado em um jumentinho, a gente sabe que é Jesus. Quando a gente lê na Páscoa, Isaías 53, o servo sofredor que foi moído pelo próprio Deus, nós sabemos, esses textos falam sobre Jesus. Mas naquele período, os próprios discípulos, a própria igreja naquele momento, tentava imaginar como que Deus salvaria o seu povo. Havia muita confusão. A gente podia fazer uma analogia para a gente entender bem isso. É como um apocalipse. A gente está dentro do apocalipse, mas a gente já viveu todo o apocalipse. Então existe uma confusão sobre o apocalipse. Gente que acha que Jesus vai voltar depois de 1000 anos, antes de 1000 anos, que o anticristo vai reinar na terra, que o anticristo... Existem várias interpretações diferentes sobre o apocalipse, porque a gente ainda não viveu o todo disso. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, havia uma confusão a respeito do reino de Deus. Alguns achavam que Deus destruiria o poder do mal pelo poder bélico, que Deus estabeleceria o seu reino na força. Outros acreditavam numa espécie de apocalipse prestes a acontecer, aonde esse mundo seria destruído. Outros achavam que Deus revelaria o seu reino por meio da política ou por meio de alguma religião, mas o próprio Deus tinha outros caminhos. Esse caminho que Deus tinha, que deixou muitas pessoas confusas, era o próprio Cristo. Não é pelo poder da guerra, não é pelo poder da arma, não é pelo poder político, não é pelo poder religioso, mas Deus manifesta o seu reino em Jesus. E Jesus, esse crucificado, e Jesus, esse que vem para morrer pelo seu povo, era isso que Deus estava revelando, era isso que na plenitude dos tempos Deus estava guardando e foi revelado em Jesus. E quando a gente entende isso, a gente entende que o centro da Bíblia, que o centro da nossa vida, que o centro do universo, como a gente leu no texto de Hebreus, é Cristo Jesus. O presente de Deus, a surpresa de Deus, o manifesto de Deus é o próprio Cristo e a sua revelação. E o que a gente tem caminhado desde o começo de Marcos é exatamente isso. O rei que surge é um rei diferente de todos os reis que haviam aparecido. Jesus é o rei que morre crucificado. Jesus é o rei que toma o nosso lugar na cruz para assim fazer e destruir o poder do mal de uma maneira que ninguém esperava. Foi na cruz, em vergonha, em sofrimento,
em morte que Deus manifestou o seu poder. Porque como a própria palavra de Deus nos ensina, porque a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Foi na cruz, irmãos, que Deus destruiu o poder do mal. Foi na cruz que Deus destruiu o poder do diabo. Foi na cruz que Deus humilhou todos os homens e revelou Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, que o teu casamento, que o teu dinheiro, que o teu trabalho, que o teu noivado, que a tua energia, que o teu talento, as crianças que estão aqui, toda a vida que vocês ainda têm para viver pela frente, é tudo sobre Jesus e para manifestar o reino de Jesus. A nossa vida existe para manifestar esse rei que traz luz a todas as coisas. E eu pergunto para você, a minha vida e a sua vida tem revelado esse Jesus pela forma que a gente vive, pela maneira como a gente realmente coloca Cristo e o seu senhorio em primeiro lugar nas nossas vidas, lembrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. E antes da minha vontade, se Cristo é Senhor da minha vida, o que importa é a sua vontade. Ainda que aparentemente a gente ache, e às vezes a gente tem um equívoco com isso, a gente às vezes tem uma visão de um Deus estraga prazeres, de um Deus que às vezes nos limita, mas não é isso que acontece. Quando a gente vive debaixo do senhorio de Jesus, a gente vive, na verdade, as verdadeiras liberdades. A gente experimenta o verdadeiro prazer porque a nossa vida existe para revelar Cristo Jesus. Responda aí diante do Senhor. A minha vida, a sua vida, tem revelado Jesus? Ou a gente está andando em escuridão como o mundo? A gente trabalha só por dinheiro, a gente casa e fica casado só enquanto as coisas estão me agradando, ou a gente aprende que todas as coisas são sobre Jesus e tudo que Jesus nos dá é para manifestar o seu reino e revelar a sua glória. Amém? E a terceira e última verdade, olha aí no texto. Jesus é a própria luz do mundo. Jesus é aquele que traz a luz a todas as coisas. Ele é a revelação do Pai. Ele é o centro do universo. E agora o texto diz que Jesus é o Rei que dá a luz. E a terceira verdade que a gente vê aqui é que Jesus dá a luz a uma nova vida. Jesus não é só a luz do mundo. Jesus não é aquele que traz clareza a todas as coisas. Mas se estamos em Jesus, a nossa vida vai ser marcada por uma vida de serviço e de misericórdia. Porque olha o que Jesus fala no versículo 24. Ele diz assim: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está falando sobre prestar atenção? Com a medida que vocês medirem, com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E aqui no final desse versículo a gente percebe que novamente Jesus fala sobre a sua graça, sobre o seu reino, mas Jesus também fala sobre juízo e condenação. E quando a gente olha as parábolas do reino de Deus, a gente vai ver isso claramente sendo expresso. Jesus fala que existem dois tipos de pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Jesus fala que existem pessoas que estão ouvindo a sua mensagem, crendo na sua mensagem, crescendo na mensagem de Cristo, mas Jesus fala que existem pessoas que estão sendo condenadas e estão perdendo até mesmo aquilo que têm. O que Jesus está falando aqui é que Ele é o Rei que dá luz àqueles que querem caminhar em luz, mas aqueles que rejeitam a luz andarão em trevas e não poderão desfrutar da luz da vida. O reino de Deus, o reino que Jesus prega nessas parábolas, é um reino que traz salvação àqueles que se arrependem, mas que traz condenação àqueles que rejeitam a própria luz do mundo. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado.
se eu ouço a palavra de Deus com atenção, se eu creio na palavra de Deus, se eu recebo a palavra de Deus, eu desfruto dessa graça, desse poder, e cada vez mais é acrescentado na minha vida. As riquezas de Deus são derramadas no nosso coração, é como a palavra nos ensina. Deus derrama graça sobre graça, Deus derrama abundantemente para aqueles que vivem o seu reino de luz. Para aqueles que ouvem generosamente, para aqueles que servem generosamente, esses vão desfrutar sem medida da graça de Deus. Mas aqueles que são mesquinhos, aqueles que são egoístas, aqueles que não vivem e não ouvem a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que até mesmo aquilo que a pessoa tem, isso lhe será tirado. E eu pergunto para você, a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem crescido no conhecimento de Deus, ou a gente estacionou? O que eu sei hoje de Cristo, do Evangelho, do reino de Deus, é a mesma coisa do que eu sei de 5 anos atrás? Ou a medida que eu tenho vivido é uma medida generosa? Ou eu tenho sido mesquinho, ou eu tenho vivido uma vida medíocre? É isso que Jesus está falando aqui. E o que Jesus está falando aqui é para a gente lembrar da parábola do semeador. Se em fé e arrependimento a gente não ouve continuamente a palavra de Deus, se em fé e arrependimento a gente não arranca as ervas daninhas que nos afastam daquilo que Deus tem para nós, cada vez mais a gente ouve menos. Não é à toa que Paulo diz na sua carta: não entristeçam o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito, porque não existe neutralidade aqui. Ou a gente cresce na nossa vida com Deus, ou a gente vai para trás. Ou eu cresço na minha caminhada com Deus, o meu amor por Deus, o meu serviço a Deus, a minha adoração a Deus, ou o contrário também é verdadeiro. Porque olha o que Jesus diz no verso 25, e Jesus aqui está falando exatamente sobre juízo. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu pergunto para você, o que você tem em suas mãos? Quais graças o Senhor tem derramado na minha vida, na sua vida? Quais oportunidades Deus tem dado a cada um de nós? E eu pergunto, a gente tem aproveitado essas oportunidades, a gente tem servido o reino de Deus, a gente tem realmente sido como luz no meio da escuridão, ou a gente, como Jesus conta em outra parábola, a gente enterra os talentos que Deus nos dá? Deus derrama abundantemente da sua graça sobre as nossas vidas, e Deus nos chama, aqui na parábola da candeia, na parábola da lâmpada, o que Jesus está dizendo é que há uma responsabilidade que eu e você precisamos tratar diante do Senhor. A gente é uma igreja reformada. A gente crê na soberania de Deus. A gente crê que todas as coisas estão no controle de Deus. Mas a gente também crê, porque isso é bíblico, que Deus nos fez responsáveis. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. O que a gente tem feito com a graça que Deus tem derramado na nossa vida, com o tempo que Ele tem dado, com o dinheiro que Ele tem colocado nas nossas mãos, com o talento, o dom e as coisas boas que Ele tem dado, a gente tem usado só para nós e medido de forma mesquinha e egoísta, ou a gente tem cada vez mais dividido e assim recebido de graça sobre graça? Porque Deus não é mesquinho. Deus não dá um pouquinho de perdão para você. Deus não dá um pouquinho de graça, um Deus, sabe, mesquinho, que corta em fatias pequenas. A palavra de Deus diz que Deus é abundante em graça e misericórdia. E Deus me chama e te chama a não enterrar o que Deus tem nos dado, mas a realmente, queridos e queridas, viver aquilo que Deus tem para nós.
E à medida que nós compartilhamos a graça de Deus, e à medida que nós servimos a Deus e ao próximo, e à medida que nós adoramos a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, mais e mais nós recebemos. Mas quando a gente vive uma vida medíocre, não pense que você estaciona. A verdade é que, quando menos a gente perceber, até o que a gente não tem, a gente perde. Porque Deus nos chama a sermos luz no meio da escuridão, e Deus me chama e te chama a exercitar aquilo que Ele tem derramado nas nossas vidas. E eu pergunto para você, se a gente fosse aferir a saúde espiritual do seu coração, como que estaria? Se a gente fosse medir a bateria da sua vida espiritual, como que ela estaria? Se a gente fosse fazer uma comparação a um tanque de um veículo, de um carro, como que a sua vida estaria? Na reserva, só o arzinho, na bateria já falhando. Como que está a minha vida e a sua vida espiritual? Porque é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a responsabilidade que eu e você temos de usar os meios de graça disponíveis para a gente crescer na nossa vida com Deus. Para que no dia mau, no dia da angústia, a gente permaneça e a gente prevaleça. O que você tem nas suas mãos? Que você entregue ao Senhor, porque com Deus é assim. Quando a gente entrega aos pés do Senhor, aquilo superabunda. Mas quando a gente guarda para nós, no nosso egoísmo, na nossa mesquinhez, a gente perde até aquilo que tem. Quando a gente olha para Cristo Jesus é um rei que não se entrou num trono pedindo para as pessoas beijarem os seus pés, mas Cristo Jesus é o rei que veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu pergunto para você, tudo que Deus tem dado na nossa vida, a gente tem usado para a glória de Deus, ou a gente tem usado apenas para o nosso bel prazer? Lembrando de como Jesus começa falando essa parábola. A gente é salvo e foi salvo. Isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver sobre a nossa vida com Deus aqui. Salvação é um andar de cima que é com Deus. Mas na nossa caminhada com Deus aqui, a gente tem sido mordomos fiéis. A gente tem sido uma lâmpada que tem iluminado bem os ambientes onde a gente está, ou a gente está em escuridão. Eu termino, queridos, com algumas aplicações para a nossa vida. Pedi para o Leandro está com a primeira aplicação, e preste atenção nisso. Jesus é a luz do mundo. Isso é verdade, mas preste atenção nessa declaração ousada que o nosso Senhor diz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas o que ele diz também? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no topo de um monte. E eu pergunto, como as nossas vidas demonstram quem é Jesus e o seu reino? Como que a minha vida, o meu dia a dia demonstra que eu não sirvo ao Deus desse século, que eu não estou correndo atrás do vento, que eu não estou correndo atrás do dinheiro, mas que eu sirvo ao Deus que é a luz de todas as coisas. E lembre-se disso, a gente não tem luz própria, mas a gente é um reflexo do sol da justiça. E quanto mais eu caminho perto de Jesus, mais eu vou refletir os valores de Jesus. Tem até uma música, né? Que é uma música que cientificamente não faz sentido, mas dá para a gente explicar. Eu quero ser para você a lua iluminando o sol. É o contrário, né? É o sol que ilumina a lua, né? Tem uma música aí, né, da Paula Fernandes. É da mesma forma. A gente é como a lua que não tem luz própria, mas Jesus é o sol da justiça e a gente é chamado a refletir isso. Por isso, a gente não pode esconder, é impossível esconder uma vida transformada. A palavra é simbolizada pela semente e também pela lâmpada. Os rabinos estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Hoje, muitas pessoas ainda escondem a palavra debaixo do alqueire e da cama, símbolos do lucro e do prazer.
O que é o centro da minha vida e da sua vida? Jesus como a luz do mundo ou outra coisa tem sido o centro da nossa vida e da nossa existência? Uma segunda aplicação: o que está em trevas na sua vida? Tem alguma coisa em trevas na sua vida? Alguma área da sua vida que você olha assim, você não sabe nem direito o que é o quê? E a palavra de Deus diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. E como Paulo diz em Efésios: pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. O que na nossa vida precisa ser iluminado, exposto pela luz do Senhor? Uma terceira e penúltima aplicação: eu e você, queridos, somos chamados a manifestar a graça de Deus. Nós somos chamados a tornar o Evangelho de Cristo visível. E eu pergunto: como tratamos as pessoas? Porque isso fala muito sobre, de fato, se estamos seguindo Cristo como a nossa luz ou se nós estamos seguindo outra coisa e não Jesus. No reino de Deus, somos chamados a julgar os outros com misericórdia. Jesus não ensina o não julgueis, mas ensina a estender a graça e a verdade. Jesus nos ensina a fazer o mesmo que Deus fez comigo e com você. Não podemos ser crentes 007. Não podemos viver vidas secretas, mas devemos mostrar a vida de Deus através das nossas vidas. Eu pergunto para você: você é luz? Você é luz? O seu casamento, o seu namoro, o seu dinheiro, o seu trabalho tem iluminado esse mundo que está quebrado em trevas? E uma última aplicação: eu e você temos crescido, e essa pergunta é muito importante, em nossa caminhada com Jesus, ou a gente tem decrescido em nossa caminhada com Jesus? E como o pastor Hernandes Dias Lopes ele escreve, ele diz o seguinte: esse é um princípio para uma vida bem-sucedida. Assim como os músculos são fortalecidos pelo exercício, de igual forma, fortalecemos-nos espiritualmente pela prática da vida cristã. Conhecimento sem prática gera obesidade e flacidez espiritual. A maneira de termos uma vida cristã robusta é exercitarmos o que recebemos, aproveitando as oportunidades. A gente tem exercitado a nossa vida espiritual, ou se a gente fosse fazer uma caminhada espiritual de 2 minutos, a gente não saía do lugar. Que eu e você possamos, queridos irmãos e irmãs, refletir sobre as nossas vidas e entender que Deus nos chama a brilhar no meio desse mundo em confusão. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Jesus é a luz do mundo e Ele nos chama a sermos luz no meio da escuridão. Se estamos em Jesus, a nossa vida deve ser transformada. Se estamos em Jesus, nós devemos iluminar este mundo que está em trevas. Por isso, essa noite é uma noite de arrependimento.
É uma noite de confissão. É uma noite de colocar a nossa vida diante do Senhor e clamar a Ele, pedindo que em arrependimento e fé a gente se volte para Cristo e as nossas vidas demonstrem que Jesus é a luz do mundo. Se você tem andado em escuridão, Jesus é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz que a gente precisa. E Ele está aqui nessa noite para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, fazer com que a gente manifeste o reino dEle aonde estivermos. Senhor, nós te louvamos, porque Cristo é a nossa luz que rompeu a nossa cegueira. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos, Deus, em arrependimento e fé, colocar a nossa vida diante de Ti. E se a nossa vida não tem demonstrado, Deus, os valores do Teu reino, a gente clama pela Tua misericórdia. A gente clama pedindo que o Senhor manifeste na nossa vida o Teu reino, que a gente contemple a Tua glória, que a gente contemple o Teu poder, para que assim, confrontados com a luz que é Cristo, a gente perceba, Deus, a feiura do pecado e a gente seja transformado pela beleza de Cristo. Que em nome de Jesus, o Senhor derrame abundantemente da Tua graça sobre nós e que a gente não desperdice, Deus, os Teus dons, mas que a gente realmente multiplique, que a gente lance a Tua palavra, que a gente possa, Deus, iluminar o mundo em trevas e que mais pessoas sejam alcançadas com a luz de Cristo. Que em nome de Jesus, essa igreja seja um lugar, Deus, de luz, que ilumina este mundo em trevas, para que as pessoas Te conheçam e possam desfrutar da vida de graça, de perdão e de misericórdia que o Senhor tem para nós. Que a gente experimente, Deus, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Livra-nos de uma vida espiritual medíocre, mesquinha, pequena, e leva-nos, Deus, a viver uma vida espiritual realmente, Deus, saudável diante de Ti. Em nome de Jesus, Te louvamos, pois Tu és a nossa luz. E a nossa oração é que o Senhor nos renove a cada dia. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém.